nós aqui contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. É o que separava, já não separa mais. A luz outrora apagada, agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar, sim, Senhor, e fazer Bom dia, igreja, a graça e a paz, ou boa noite, né? Dia das Mães a gente fica um pouco fora do prumo, né? A gente passa o dia inteiro pensando, repensando, feliz. Dia muito especial, tivemos um dia muito importante hoje, um dia muito gostoso. Alguns apenas puderam ligar para suas mães, apenas conversar com elas de longe, mas com certeza a gente pôde matar um pouquinho da nossa saudade. Alguns a mamãe já foi embora, mas pôde lembrar com alegria no coração, com boas recordações do tempo gostoso que passaram com suas mães. E hoje nós temos o privilégio agora de, como igreja, estarmos reunidos para adorar a Deus, para buscar a sua presença, para agradecer a Ele por todas as coisas. Eu quero convidar você nessa noite para que tenhamos um tempo de adoração, um tempo de louvor, um tempo de aprendizado, um tempo de culto mesmo na presença de Deus. Eu sei que nós acabamos nos distraindo com as outras janelinhas que aparecem no nosso celular, nosso computador, mas eu quero convidar você, pedir a Deus que leve cativo o nosso coração, os nossos pensamentos, para que possamos ter um tempo muito precioso, como igreja, louvar a Deus, como igreja, engrandecer ao Senhor, como igreja, reconhecer a necessidade que nós temos de Deus. Então eu peço que você fique conosco ao longo dessa mensagem, ao longo desse culto, cante louvores, junte a família na sala aí, e vamos ter um tempo especial, tempo de louvor na presença do nosso Deus. E queridos, há um texto na Bíblia bastante conhecido, lá em Lamentações, que diz assim: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim.
renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Aqui o profeta, chamado de profeta chorão, ele traz então a memória, ele deseja trazer à memória tudo aquilo que lhe dá esperança. Ele estava vivendo juntamente com a sua nação dias difíceis, dias de lutas, dias complicados, mas ele pede que a ele fosse possível ele trazer à memória aquilo que lhe brotasse esperança no coração, aquilo que lhe desse convicção do mover de Deus, do agir de Deus. Eu quero convidar você nesta noite, nesse tempo de louvor a Deus, nós iremos cantar um hino bastante conhecido, As Muitas Bênçãos. Esse hino fala exatamente, se nós parássemos para contar quantas bênçãos nós temos recebido, nós ficaríamos surpresos com quantas bênçãos Deus tem derramado sobre a nossa vida. E aí então nós iremos trazer na memória nesse momento tudo aquilo que Deus tem sido e tem feito na nossa vida. Vamos louvar a Deus com o hino de número 63. Você que conhece, cante, vamos lá. Se as vagas prosperosas são, se com pensamentos julgas tudo vão, quantas muitas bênçãos dizes de uma vez, e verás surpresa quanto Deus já fez. Quantas bênçãos dizes quantas são, receberás da divina mão, bendizeras todas de uma vez, e verás surpresa quanto Deus já fez. Tens acaso mágoas triste é teu lidar, é a cruz pesada que tens de levar. Quantas muitas bênçãos logo exultarás, e fortalecido tudo vencerás. Quantas bênçãos diz e quantas são, recebidas da divina mão, bendizeras todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. E os outros com seu ouro e bens, lembra que tesouros prometidos tens, nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste que vais habitar. Quantas bênçãos dizes quantas são, recebidas da divina mão, bendizeras todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Seja o teu combate como breve aqui, não te desanime, Deus será por ti. Seu divino auxílio minorando o mal, te dará consolo e galardão final. Quantas bênçãos dizes quantas são, recebidas da divina mão, bendizeras todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Queridos, quantas bênçãos, dize as quantas são, recebidas da divina mão, vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Quando nós trabalhamos a nossa memória, resgatando o cuidado de Deus para com a nossa vida, o resultado é surpresa. Surpresa por quanto Deus já tem feito na nossa vida, tem feito sobre a nossa família. E queridos, eu sei que Ele tem muito mais para fazer ainda sobre nós. Eu peço que você, junto comigo,
esteja buscando a Deus em oração nesse momento. Ore junto com a sua família, feche os olhos e vamos falar com Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus, como igreja nos reunimos na Tua presença nesta noite. Tempo precioso, ó Deus, estarmos juntos como família do Senhor. E pedimos, ó Pai, que o Senhor esteja conosco, nos abençoando, nos conduzindo, nos direcionando segundo a Tua vontade. Pai, que o nosso coração e a nossa mente estejam cativos em Cristo Jesus. E que o Senhor Deus cuide de cada um de nós. E assim se revele a nós na Tua palavra e fortaleça a nossa fé. É o que nós pedimos a Deus em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Queridos, lá em Lamentações, ainda no capítulo 3, do 40 ao 42, diz assim o profeta: esquadrinhemos os nossos caminhos, provemo-los e voltemos para o Senhor. Levantemos o coração juntamente com as mãos para Deus nos céus, dizendo: nós prevaricamos e fomos rebeldes, e tu não nos perdoaste. Queridos, o salmista está trazendo aqui à memória dias difíceis que a sua nação tem enfrentado, exatamente pela rebeldia do coração daquela nação. Pelo fato de que aquela nação estava vivendo dias difíceis, pelas escolhas erradas que fizeram no passado. Mas agora o profeta começa a buscar a presença de Deus, na esperança de experimentar o perdão de Deus, ele e toda a sua nação. Para que Deus então reconstruísse aquele povo, restaurasse aquele povo, e aquele povo voltasse a buscar a presença de Deus. Nós sabemos que também andamos errantes. Nós sabemos que também falhamos muitas vezes na nossa vida. Sabemos que Deus tem o melhor para nós. Mas muitas vezes nós escolhemos o pior, que não é o que Deus quer para a gente. Mas graças a Deus que nós podemos buscá-lo em oração. E quando nós o buscamos em oração, nós sabemos que somos encontrados por Ele. E quando essa oração é de confissão dos nossos pecados, a certeza que nós temos é que o Senhor perdoa os nossos pecados. Então ele fala: levantemos o coração junto com as mãos para Deus no céu, dizendo: Senhor, o Senhor ainda precisa nos perdoar. O Senhor ainda precisa restaurar a nossa vida. Queridos, faça isso nesse momento. Nós iremos cantar mais um cântico, que nós possamos, através desse cântico, pedir ao Senhor que derrame perdão e graça sobre cada um de nós. Confesso a Ti, Senhor, que fraco eu sou. Tão fraco eu sou, mas forte Tu és. Eu venho a Ti, Senhor, sem nada pra dar. Só quero pedir, vem e ajuda-me, ó Deus. Confesso a Ti, Senhor, que fraco eu sou. Tão fraco eu sou, mas forte Tu és. Eu venho a Ti, Senhor, sem nada pra dar. Só quero pedir, vem e ajuda-me, ó Deus. Coração quebrantado e humilde, não rejeita, Senhor. Estenda a mim Tua graça e deixe Teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos, faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do Teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do Teu amor.
queridos. Creio que esse Deus é um Deus de graça, um Deus que perdoa, um Deus que restaura. Cante. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou. Tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar. Só quero pedir, vem me ajudar, ó Deus. Um coração quebrantado e humilde, não rejeita, Senhor. Estenda a mim tua graça e deixe teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos, faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Amém, queridos. Pai, do teu amor, ó Deus, da tua graça que nós precisamos. Ser gracioso para conosco, ó Pai, e nos fortaleça. Ser gracioso para conosco, ó Deus, e nos perdoe, para que possamos andar em novidade de vida na tua presença, ó Pai. É o que nós pedimos a Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Queridos, quando nós temos a certeza do perdão de Deus, nós sabemos também que é só Ele que nós temos. Somente a Ele nós podemos recorrer. Que nós façamos isso o tempo todo. E declarar que somente Ele nos sustenta o nosso viver. A não ser tanto amor em teu olhar, este mundo vai passar. Creia nisso, queridos. Mas tua verdade ficará. Jesus, eu só tenho a ti esperança para mim. Se estou triste, minha fé está em ti. Tua mão sustenta o céu e sustenta o meu viver. Teu amor me guiará até o fim. Vai passar, mostra a verdade.
Jesus, eu só tenho a ti, esperança para mim. Se estou triste, minha fé está em ti. Senhor, tua mão sustenta o céu, me sustenta o meu viver. Teu amor me guiará até o fim. Queridos, nós só temos a Ele. É somente a Jesus Cristo que nós temos. A nossa fé, a nossa esperança é depositada totalmente nele. E nós cremos que Deus tem sustentado a nossa vida. Deus tem sido fiel para com as promessas, para com aquilo que Ele prometeu a cada um de nós. E tem colocado o pão nosso na nossa mesa todos os dias. E assim nós temos que reconhecer que todas as coisas vêm do Senhor. Porque como nós cantamos agora, somente a Ele nós temos. E somente Ele nós depositamos a nossa fé e a nossa esperança. E eu louvo a Deus, queridos, porque Deus tem sido fiel e tem sustentado a cada um de nós. E a maneira que nós compreendemos isso e declaramos isso é quando nós devolvemos parte daquilo que Ele tem nos dado. Então nós não damos a Ele para depois receber. Nós entendemos que Deus mostrou a fidelidade dEle para com a gente, nos abençoando, dando sustento para a nossa família. Mas da mesma forma, agora eu reconheço essa fidelidade, devolvendo parte daquilo que Ele tem me dado. E então nós entendemos que essa 10ª parte que nós devolvemos a Deus é uma maneira de declarar que nós dependemos apenas dEle. Não é o dinheiro, não é o ganho que nos sustenta, mas é Deus que está no controle de todas as coisas e é Ele quem é fiel às promessas de nos dar o pão nosso de cada dia, como tem dado até hoje. Eu sei que muitas famílias têm enfrentado dificuldades financeiras. Muitas famílias têm vivido dias difíceis e sofrido, por exemplo, estão com um decréscimo no seu salário. Mas eu quero, nesse momento, orar, agradecendo a Deus pelos dízimos que já foram transferidos, que já foram entregues, e consagrar esses dízimos. Mas também orar de uma forma geral pela igreja, por toda a sociedade, por esse momento de crise que nós estamos passando. A nossa igreja tem recebido desafios para auxiliar pessoas em necessidade. Então nós cremos que Deus tem dado a essa igreja uma visão abençoadora. E eu quero orar para que Deus esteja fortalecendo a nossa igreja, abençoando cada um de vocês e nos dando sempre a convicção que apesar das dificuldades que nós temos enfrentado, Deus tem sustentado cada um de nós. Vamos orar, queridos? Pai, em nome do Senhor Jesus, nós estamos, ó Deus, em meio a uma pandemia, onde a saúde foi afetada de forma direta, mas também, ó Deus, a consequência disso, ó Pai, tem afetado também outras áreas da nossa vida. E uma das áreas, ó Deus, onde mais tem sido complicado nos nossos dias é a questão financeira. Muitas empresas, ó Deus, estão fechando, muitas lojas estão infelizmente quebrando, ó Pai, por consequência desse isolamento. Mas, ó Deus, nós sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas e o Senhor é o nosso provedor. Talvez, ó Pai, tudo isso que tem acontecido é uma maneira do Senhor mexer com a gente, ó Pai, e mostrar que é o Senhor quem é fiel, o Senhor é quem sustenta, o Senhor é o nosso Deus, o Deus que providencia nossas necessidades, ó Deus. E não aquilo, ó Pai, que talvez acreditávamos que era o nosso esforço, era o nosso trabalho, era o suor do nosso rosto. Mas, ó Deus, que possamos olhar para o Senhor nesse tempo e buscar a Deus o alívio, ó Pai, buscar a Deus o consolo, procurar a Deus forças necessárias. Mas acima de tudo isso, ó Deus, que possamos buscar no Senhor como Deus o provedor da nossa vida, um Deus que promete, um Deus que cumpre, um Deus que devemos depender totalmente do Senhor, ó Pai. Ó Deus, pessoas já têm entendido isso e têm devolvido parte daquilo que já tem dado a cada uma delas, ó Pai. Entendemos, ó Deus, que isso é uma maneira de declarar ao Senhor o quanto nós sabemos que o Senhor é quem nos sustenta. E nós não barganhamos com o Senhor, ó Deus, mas reconhecemos que todas as coisas vêm do Senhor e para o Senhor. Por isso eu peço a bênção do Senhor, ó Pai, dos dízimos que já foram entregues. Que o Senhor esteja abençoando, ó Pai, e nós consagramos ao Senhor, clamando por sabedoria, por direcionamento, por submissão à Tua vontade.
para que sejam usados de tal forma, Deus, que o Evangelho do Senhor seja proclamado, que vidas sejam cuidadas, ó Deus, que pessoas sejam alcançadas. Eu peço a bênção do Senhor sobre as famílias da nossa igreja, sobre aqueles que estão nos acompanhando nesse momento de culto, ó Pai, para que o Senhor também os abençoe, ó Deus. Sabemos que muitos estão enfrentando dias difíceis nas questões financeiras. Muitos tiveram seus salários, ó Deus, reduzidos, outros perderam seus empregos. Pai, nós clamamos ao Senhor, nós buscamos ao Senhor, nós clamamos por graça, por socorro, nessa ocasião oportuna. De uma forma graciosa, Deus, nós pedimos ao Senhor que o Senhor nos abençoe. Nós oramos, ó Deus, pela nossa estabilidade financeira, pelo pão nosso de cada dia, pelo sustento da nossa família. E nós cremos que o Senhor é o nosso provedor, e é por isso que nós recorremos ao Senhor, a Deus, não como uma troca, mas como uma declaração de dependência, que nós dependemos totalmente do Senhor, ó Pai. Então, ó Deus, venha agir de forma graciosa sobre a Tua igreja, agir de forma graciosa sobre a nossa família, sobre o nosso país, a nossa cidade, ó Deus, esse mundo que enfrenta essa situação tão adversa, ó Pai. Para que, ó Deus, pessoas não venham ter fome, pessoas não venham passar necessidade, mas levante mais igrejas, mais pessoas dispostas a estender a mão, a compreender cada dia o que é o pão nosso, ó Deus, que o Senhor tem nos dado. Não é o pão meu, mas é o pão nosso, ó Pai. Para que possamos estender a mão ao necessitado, ó Pai, e reconhecer que todas as coisas vêm do Senhor e para o Senhor. Peço dele já a bênção do Senhor, ó Deus, sobre a fidelidade da Tua igreja, sobre aqueles que ainda irão transferir os seus dízimos essa semana, Pai. Que eles possam, Deus, entender que esse compromisso é com o Senhor, é uma bênção. Reconhecer, ó Pai, que o Senhor tem sustentado a cada um de nós, ó Pai. Nós consagramos ao Senhor, a Deus, te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Queridos, que Deus nos abençoe e que Deus nos sustente diante de tanta incerteza que nós temos vivido no mundo nos nossos dias. Na quinta-feira, nosso encontro de oração, eu comecei uma conversa sobre confiança em Deus. E eu creio que hoje é necessário dar uma continuidade ao início daquela conversa. Eu vou trazer à memória um pouquinho do que nós conversamos na quinta-feira, mas como uma breve introdução, para que nós possamos hoje, agora nesse momento, aprendermos a palavra de Deus sobre confiando em Deus diante das demandas da vida. Como você e eu podemos confiar em Deus quando a vida nos traz as suas demandas que podem tirar de nós a confiança, mas nós não podemos perder de vista que Deus está no controle de todas as coisas de uma forma especial da nossa vida. Então eu quero conversar com vocês nessa noite sobre uma conversa sobre confiança. E como eu falei, recordando alguns pontos de quinta-feira e introduzindo então essa mensagem de agora à noite. Na quinta-feira nós conversamos sobre o que gera em nós a falta de confiança. Porque muitas vezes você e eu passamos por momentos que a confiança não vem, que nós não conseguimos confiar que Deus pode fazer. E eu descrevi alguns itens. Por exemplo, a nossa fraqueza diante do enfrentamento. Então, quando eu vivo dias difíceis, quando as demandas da vida chegam até mim, eu olho o tamanho das demandas, eu olho o tamanho dos desafios e olho para a minha limitação. E aí eu olho para a minha realidade e percebo que eu não tenho forças para passar por aquilo. É a hora que vem a falta de confiança. Mas também, queridos, o nosso pouco que conhecemos sobre Deus. Então, uma outra realidade da vida é quando nós percebemos que não conhecemos Deus na intimidade, que nós não conhecemos Deus na profundidade. É hora que nós percebemos que esse Deus é apenas algo além da nossa religião, apenas algo que nós cantamos para Ele, ouvimos a Sua palavra, mas talvez não tenhamos ainda a consciência que esse Deus intervém na nossa história. O nosso pouco envolvimento com a nossa religião. É interessante o quanto que quando nós passamos por momentos difíceis, a primeira coisa que vem à memória assim, a nossa é porque eu não fui à igreja, porque eu não tenho orado muito, porque eu não tenho lido a palavra, porque eu não entreguei, por exemplo, os meus dízimos esse mês, é por isso que Deus está pesando a mão sobre mim. Queridos, quando nós temos esse tipo de pensamento, quando nós focamos no nosso pouco envolvimento com as coisas de Deus, isso vai gerar em nós uma falta de confiança. Mas também o não sabemos orar de maneira correta. Então, quando nós não sabemos, ou nós entendemos que não sabemos orar de maneira correta, talvez porque nós não façamos as orações bonitas, como alguns irmãos da igreja fazem na hora do culto, nós não temos o costume de orar, e por isso nós não sabemos quais palavras utilizar,
Isso vai gerar em nós uma falta de confiança. Então, se eu acho que eu não sei orar, automaticamente eu não vou buscar a Deus, e mesmo que eu busque em oração, a falta de confiança me domina. Por quê? Porque eu sempre vou pensar, eu não orei da maneira correta. Os nossos erros do passado. É impressionante o quanto os nossos erros pesam sobre nós. Nós falamos há pouco sobre um Deus perdoador. Nós confessamos a Ele os nossos pecados. E a palavra de Deus diz na primeira carta de João que Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Mas é impressionante o quanto nós somos capazes de trazer à memória constantemente os nossos erros e o quanto que esses nossos erros tiram de nós a confiança e a dureza do nosso coração. Como é difícil acreditar, como é difícil confiar. Aí simplesmente pelo fato que o nosso coração está endurecido pelas demandas que a vida tem trazido a cada um de nós. Queridos, o que há em comum cada uma dessas frases? Como eu conversei na quinta-feira, o que há em comum entre elas? O nosso. Nós não sabemos orar, a nossa fraqueza, tudo é nosso. O nosso pouco envolvimento com a religião, o nosso sempre focamos em nós mesmos. É interessante que tudo na nossa vida parece que nós somos o centro de todas as coisas. Infelizmente, até mesmo na nossa relação com Deus, aonde Ele deveria ser o centro, aonde Ele deveria ser o foco, ser o adorado, nós focamos em nós mesmos. E queridos, quando nós focamos em nós mesmos, a nossa falta de confiança é gerada pela excessiva centralização em nós mesmos. Quanto mais nós centralizamos em nós, nas nossas capacidades, no nosso conhecimento, no nosso poder de reação, quanto mais focamos em nós mesmos, mais falta de confiança nós temos gerado em relação a Deus quando enfrentamos dias difíceis. E então, por que a centralização em nós tira a nossa confiança? Porque o tempo todo olhar na maneira que nós agimos em relação a Deus ou as coisas concernentes a Deus, por que quando olhamos para nós, isso tira de nós a confiança? Primeiro, porque nós temos uma expectativa firmada em meritocracia. Nós achamos então que Deus só vai nos dar se nós construímos algo para apresentar na presença dEle. Então nós apresentamos algo e Deus fica constrangido com aquilo que nós apresentamos e tão bom que foi, que vai nos abençoar. Mas, queridos, a nossa relação com Deus não é baseada na nossa meritocracia. Mas se eu coloco na minha meritocracia, nos meus méritos para ser recompensado, não adianta. Porque eu sei as minhas falhas, eu sei os meus erros, eu sei os meus pecados. E aí então a falta de confiança vai tomar conta. Construção de uma espiritualidade vazia e sem sentimentos. Quando nós nos relacionamos com coisas concernentes a Deus, mas não diretamente com Deus, a consequência disso é que nós estamos apenas construindo uma religiosidade, apenas uma relação com coisas religiosas, mas não algo que nos leva a ter um tempo de intimidade com Deus. Não é um relacionamento com Deus, mas apenas nos relacionamos com coisas referentes a Deus. É como, por exemplo, quando nós oramos, mas apenas falamos, e não construímos uma relação na convicção que Deus está ouvindo e que Ele vai responder em um momento da minha história. E aí então a minha religião, a minha espiritualidade é vazia e sem sentimentos. Mas por que tira a confiança também? A avaliação da dificuldade tendo nossa fraqueza como parâmetro. É interessante quando eu olho para um problema e eu começo a pegar a minha vida como referência para resolver aquele problema. Mas quanto mais eu me tenho como referência, mais reconhecendo a minha fraqueza, a minha limitação, mais aquele problema vai se agigantando na minha frente. Mais ele vai crescendo, vai se tornando poderoso na minha frente. Por quê? Porque eu olhei como referência a minha vida. E então quando eu olho a minha vida, a minha fraqueza, mais o problema cresce. E mais eu sinto a falta de confiança. O poder de reação limitado ao nosso esgotamento. E como eu falei um pouco mais sobre esse na quinta-feira, é interessante quando nós estamos passando por momentos de fraqueza e alguém chega para nós e fala que temos que ter reação e nós não temos mais forças para reagir. Mas o grande problema que tem gerado uma falta de confiança em nós é isso. Porque nós achamos que nós é quem reagimos, nós é quem damos a volta por cima, nós é quem recomeçamos.
E aí nós centralizamos mais uma vez em nós mesmos, mas o esgotamento que tomou conta da nossa vida nos impede de reagir. E por consequência disso, gera em nós a falta de confiança. Queridos, conformamos o poder de Deus às nossas fraquezas. Esse é o grande problema. Então eu pego um Deus poderoso, um Deus que é capaz de fazer infinitamente mais do que eu posso pensar, pedir, imaginar, mas em oposição eu tenho aqui a minha limitação, as minhas fraquezas. Aí o que eu faço? Ao invés de submeter as minhas fraquezas a Deus, não. Eu pego esse Deus que é poderoso, esse Deus que é imensurável, eu pego esse Deus e permito que as minhas fraquezas dominem esse Deus. E aí, então eu permito olhar Deus a partir das minhas fraquezas, é hora que me falta confiança. Por quê? Porque eu acho que esse Deus é tão fraco quanto eu sou. E nós aprendemos em Filipenses 3, 7 a 11, 3 lições importantes. Isso, queridos, apenas um resumo daquilo que nós conversamos quinta-feira, mas é uma introdução para entender a mensagem de hoje. Nós aprendemos sobre redirecionando a centralidade para reaver a confiança. Então, deixar de centrar a vida em si mesmo e passar a centrar a vida agora na pessoa de Jesus. E 3 pontos nós conversamos. Tirar o foco da nossa justiça e receber a de Cristo. Então, não são pelos nossos méritos que nós chegamos a Deus, mas é pelos méritos de Cristo Jesus. Desconsiderar a confiança firmada em méritos pessoais. Nenhum momento da vida eu posso parar de dizer assim, não, agora eu estou bom para buscar a Deus. Queridos, nós jamais estaremos preparados para buscar a Deus. Nós jamais estaremos aptos a poder entrar na presença de Deus. Se nós o fazemos, se nós hoje temos livre acesso à presença dEle, não é baseado nos meus méritos, nem nos seus méritos, mas é simplesmente nos méritos de Jesus Cristo. Então, por meio de Jesus, por isso que nós oramos em nome do Senhor Jesus, nós estamos em nome dEle, comparecendo à presença de Deus. E por fim, nós conversamos na quinta-feira, não confiar em nós, mas sermos perseverantes nele. O fato de olhar para mim e não encontrar força, não encontrar poder de reação, não tira de mim a necessidade de perseverança. Eu não tenho forças para prosseguir olhando para a minha fraqueza. Mas quando eu olho para Jesus Cristo, quando eu centralizo a minha história, a minha vida nele, aí sim eu tenho forças para prosseguir. Aí sim eu tenho condições de me reerguer e buscar a vontade dele para a minha vida. Então, quando eu olho situações complicadas na minha vida e a falta de confiança toma conta, eu preciso tirar os olhos de mim mesmo e focar totalmente em Jesus. E a partir desse olhar para Jesus, ser perseverante na busca pela confiança necessária. E aí, então, queridos, com essa introdução, um resumo do que nós conversamos na quinta-feira, no nosso encontro de oração, eu quero conversar com vocês sobre esse tema. Confiando em Deus diante das demandas da vida. Como você e eu podemos confiar em Deus diante das demandas que a vida tem trazido a cada um de nós. E o texto base é o texto seguinte do que nós vemos na quarta-feira, que é o capítulo 4, do versículo 10 ao versículo 13. Filipenses, capítulo 4, versículo 10 ao versículo 13. E nos diz assim a palavra de Deus. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovaste a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas nos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. E o versículo 3, o versículo mais conhecido dessa passagem, tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Queridos, o momento que Paulo escreve esta carta era um momento adverso na sua história. Era um momento de grande tribulação, de grande enfrentamento. Era um momento que a demanda da vida lhe trouxe um grande peso. Olha o momento dele, preso em Roma. No capítulo 1, 13 diz assim: de maneira que as minhas cadeias em Cristo
se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Então Paulo estava provavelmente preso em Roma, e aí então a situação dele, quando ele escreve essa carta, é exatamente numa condição de prisão, podendo ser morto. Ele fala assim no versículo 21, portanto, para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Paulo passaria por um julgamento. Nessa carta ele fala para a igreja orar por ele. Ele tinha uma convicção que Deus iria libertá-lo daquela prisão e ele poderia voltar a visitar os irmãos em Filipos. Mas ele tinha plena consciência também que ele poderia a qualquer momento ser condenado à morte. Esse era o momento do apóstolo Paulo, preso e podendo ser condenado à morte. E olha as palavras que ele escreve àquela igreja. Quanto a mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. Quanto mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. Essa carta é chamada carta da alegria exatamente por esse contexto. Pelo fato de que Paulo passa por um grande enfrentamento, um grande tempo de sofrimento, mas a resposta dele à igreja é alegrai-vos, é se alegrar no Senhor. Olha o que ele fala no versículo 12. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm, antes, contribuído para o progresso do Evangelho. Paulo olha a sua prisão, a sua possibilidade de condenação à morte. Mesmo assim, ele escreve essa carta àquela igreja, colocando pontos positivos daquele momento. Olhando a vida, já com aquele velho ditado assim, com um copo meio cheio, entendendo que ao que Deus estava fazendo naquele momento na sua vida e na vida daquelas pessoas que estavam tendo o privilégio de ouvir o Evangelho, ele fala assim: irmãos, quero que vocês saibam disso que está acontecendo, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Então, quando o apóstolo Paulo escreve essa passagem, esse versículo, dizendo que aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação, ele tem uma base, ele tem uma prova disso, que é exatamente mesmo em meio a cadeias, mesmo em meio à possibilidade da morte, ele pede que eles sejam alegres, e da mesma forma ele consegue ver dias melhores. O segredo de Paulo era a confiança que tinha em Cristo e não em si mesmo. Tudo posso naquele que me fortalece. Paulo não era alguém doido, queridos. Paulo não era alguém fora de si. Paulo não era alguém que tentava maquiar a realidade. Não, ele tinha consciência da situação dele. Ele tinha plena certeza do que poderia acontecer com ele. Mas toda a trajetória de Paulo, quando ele conhece a Cristo, as suas experiências com Cristo, deu a ele uma convicção: que Cristo era o centro de todas as coisas. Cristo era o referencial em todo momento. Cristo era o condutor da sua história. Então esta confiança que ele tinha, que ele poderia até mesmo voltar a visitar aquela igreja, não era porque ele confiava em si mesmo, mas porque ele confiava totalmente naquele que o fortalecia, que era o próprio Cristo Jesus. Mas, diante do quadro que nós vimos do apóstolo Paulo, e olhamos para a nossa realidade, talvez nos traz um peso muito grande, porque Paulo, mesmo na situação dele, confiava em Deus e se alegrava e convidava pessoas à mesma alegria. Mas quando nós trazemos para a nossa realidade, nós temos a dificuldade em confiar na prática. Por que confiar na prática? Porque nós já temos uma teoria de quem é esse Deus e o que Deus faz. Mas nós sabemos, nós oramos, nós buscamos. Mas falta diante da prática, diante da necessidade de praticar a confiança, nós temos uma dificuldade. E é muito simples a razão pela qual nós temos dificuldades, queridos, de confiar: pelas demandas da vida. O apóstolo Paulo, no texto que nós lemos, ele cita a pobreza, qualquer situação, humilhado, honrado, em todas as circunstâncias já tem experiência, fartura, de fome, abundância, como de escassez. O apóstolo Paulo fala dos extremos da vida, as demandas da vida: ser pobre, ser rico, ter saúde, ser enfermo. O tempo todo o apóstolo Paulo vive essa grande roda gigante, essa grande gangorra que a vida é, e aí então passa a ver as demandas da vida dessa maneira. Quando nós olhamos as demandas da nossa vida, hoje nós estamos bem, uma situação contrária acontece, já não estou tão bem assim. Então, quando nós passamos os altos e baixos da vida, nós passamos a ter a dificuldade de confiar. Mas, queridos, é interessante que nós sempre estaremos de um dos dois lados. Ou nós estaremos na abundância ou na escassez.
Ou nós estaremos no lado de humilhados ou no lado de honrados. Nós sempre teremos esses altos e baixos da vida. Mas como lidamos com essa realidade? Como nós podemos confiar em Deus estando na pobreza ou na riqueza? Como confiar em Deus em tempos de saúde e em tempos de enfermidade? Como que nós podemos confiar a Deus diante das demandas da vida? Quando nós pensamos nessas demandas da vida, quando nós enfrentamos as incertezas da vida, quando nós passamos por momentos que nós estamos passando hoje como sociedade, alguns ressentimentos surgem em nós. Medo, insegurança, ansiedade, estresse, irritação, impaciência e falta de fé. Você pode aí marcar um xizinho nas alternativas que estão corretas para a sua vida. Eu sei que nesse momento você está dizendo assim, pastor, faltou mais um quadradinho dizendo assim, todas as alternativas anteriores. Queridos, isso faz parte da nossa vida diante das demandas que nós vivenciamos. Diante das demandas que a vida nos provoca, que nos traz, nós então passamos a viver esse tipo de sentimento, esse tipo de realidade. Mas qual é a razão para reagirmos com esses sentimentos? A memória é curta. Quando eu penso por que eu tenho medo, por que eu tenho ansiedade, por que me falta fé, por que eu passo por todos esses problemas, a única resposta que eu encontro é memória curta. Nós temos uma memória muito curta. Olha o que diz o Salmo 78. Não guardaram a aliança de Deus, não quiseram andar na sua lei, esqueceram-se das suas obras e das maravilhas que lhes mostraram. O povo esqueceu daquilo que Deus havia feito na sua história e como consequência dessa memória curta, esse povo se desvia. Esse povo abandona Deus. Esse povo não guarda a sua parte da aliança com Deus. A memória curta é a razão de tanta falta de confiança. Queridos, é impressionante o quanto nós temos a facilidade de esquecer aquilo que Deus tem feito na nossa história. E quando surge o primeiro enfrentamento, pelo fato que nós esquecemos o que nós já experimentamos com Deus, isso gera em nós uma falta de confiança. A memória curta nos impede de enfrentarmos novos desafios crendo na ação divina. No começo do culto eu li esse texto. Quero trazer a memória que me pode dar esperança. Um momento de dor, um momento de perdas, um momento de sofrimento da nação, de escravidão daquela nação. Jeremias para e começa a escrever esse livro, trazendo à memória o que lhe dava esperança. É interessante que nos versículos seguintes ele fala de dois atributos de Deus: fidelidade e misericórdia. Esse Deus que é fiel e esse Deus que é misericordioso. Quando Jeremias faz essa oração e quando ele traz à memória a fidelidade e a misericórdia, ele sabe que Deus vai agir graciosamente sobre o seu povo. E não vai levar em conta a infidelidade do povo, mas sim a fidelidade de Deus. Então o que traz a esperança ao coração de Jeremias não é que o povo se converta, não é que o povo se volte a Deus, não é que o povo se arrependa. Mas o que gera esperança no coração de Jeremias é que Deus iria agir de forma misericordiosa e a fidelidade iria alcançar aquele povo. E é isso que nós precisamos aprender a trazer à nossa memória. Não as nossas fraquezas, não os nossos fracassos, não os problemas que a humanidade tem vivenciado, mas trazer à memória a fidelidade e a misericórdia de Deus sobre nós. Queridos, Paulo, quando nós lemos a carta aos Filipenses e assim as demais cartas dele, nós encontraremos um apóstolo que cultivava a sua memória. Olha o que ele fala no versículo 10. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovaste a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas nos faltava oportunidade. Então o apóstolo Paulo traz na memória, e ele cultiva a memória em relação àquela igreja, por exemplo. Ele sabia que em outro momento do seu ministério, aquela igreja o ajudou, aquela igreja o apoiou, aquela igreja investiu no seu ministério. Passa-se um tempo, passa-se um longo período,
aquela igreja de novo reúne uma arrecadação e envia o apóstolo Paulo. E quando Paulo recebe aquela carta, o seu coração é cheio de gratidão, porque ele sabia que Deus estava providenciando todas as coisas. Então ele sabia que Deus usou aquela igreja no passado para providenciar o seu sustento. Da mesma forma, naquele momento presente, Deus estava usando aquela igreja para mais uma vez ajudar no seu ministério. E ele recorda com gratidão. Ele traz com gratidão o mover de Deus através daquela igreja. Assim ele cultivava a confiança no cuidado de Deus. Então, quando Paulo traz à memória aquilo que aquela igreja fez no passado e no presente, e percebe que Deus estava dando a ele condições de trabalhar, de cumprir a sua missão, ele cultivava gratidão para com aquela igreja. Mas, da mesma forma, confiança no cuidado de Deus para com a sua vida. Então, quando nós olhamos esse texto do apóstolo Paulo, nós aprendemos algumas lições. Confiando em Deus diante das demandas da vida. Quer aprender a confiar em Deus, queridos? Primeiro, em cada experiência, aumente a sua confiança. Em cada experiência que Deus lhe dá para passar, que Deus lhe permite que você passe, em cada dificuldade da sua história, não permita que essas experiências endureçam o seu coração. Não permita que essas experiências tornem você uma pessoa amargurada, uma pessoa amarga, uma pessoa murmuradora. Mas faça com que cada experiência que você tem vivido na sua vida transforme cada uma delas em confiança em Deus. Olha o que diz essa frase. A plena confiança não surge de uma hora para outra. Ela é gradativa, vai crescendo aos poucos, vai se apoderando da pessoa, vai se avolumando, vai enchendo a distância entre Deus e o homem. Esta é a convicção que nós temos. Que esse Deus, Ele age de forma graciosa na nossa vida, e em cada processo, em cada etapa, em cada passo da nossa vida, nós vamos crescendo, nós vamos aumentando na nossa confiança. E a distância que nós temos entre nós e esse Deus, ela vai se diminuindo em cada experiência que nós tomamos a decisão de confiar nele. Eu passo por uma experiência, vou confiando, e cada vez mais eu vou sentindo a presença de Deus pertinho da minha vida. E é isso que o apóstolo Paulo chega a essa conclusão. Ele percebe que cada experiência que ele passou, ele chega a essa conclusão. Tudo posso naquele que me fortalece. Quando o apóstolo Paulo fala tudo posso naquele que me fortalece, olha o que diz esse teólogo. Seu tema é a adequação de Cristo em todas as experiências da vida. Privação, perseguição, dificuldade, sofrimento e também prosperidade e popularidade. Cristo dá alegria e triunfo, venha o que vier, desde que a Ele se conceda o centro da vida. Então, nós iremos passar por grandes problemas, mas se Cristo é o centro da nossa vida, a nossa confiança cresce. Mas também, queridos, compreenda que os propósitos de Deus são maiores. É impressionante o quanto nós olhamos os nossos fracassos e não conseguimos enxergar os propósitos de Deus em todas as coisas. Olha o que diz o apóstolo Paulo, lá no comecinho da carta, versículo 6. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, então, tem uma plena convicção que ao longo da nossa história, os planos que Deus tem para nós são muito maiores do que os nossos planos. Então, os propósitos que Deus tem para nós são muito maiores. Olha o que o apóstolo Paulo diz no versículo 12. Quero ainda, irmãos, santificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Uma igreja preocupada com a prisão de Paulo, Paulo fala assim, meus queridos, fiquem tranquilos, porque eu estou preso, podendo ser condenado à morte. Mas lembre-se que apesar da situação que eu estou vivendo, Deus é maior do que tudo isso, os propósitos dele são muito maiores. Então Deus tem usado do meu momento de prisão, do meu momento de cativeiro, do meu momento de privação da minha liberdade, para que o Evangelho seja pregado. Então Paulo consegue entender que os propósitos que Deus tem para ele são muito maiores do que o problema que ele está enfrentando. Olha o que diz Isaías.
Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. É esse o Deus que nós servimos. Se nós olhamos de forma limitada para o problema, nós iremos sofrer e nós não teremos confiança em Deus. Mas quando eu entendo que Deus está no controle e o propósito que Ele tem para a minha vida é muito maior do que aquele que eu tenho, eu posso continuar confiando totalmente nesse Deus. Mas terceiro, firmando-se em sua bondade, submeta-se. Quando você olha que Deus é bondoso, submeta-se à vontade dele. Quando nós entendemos que a vontade de Deus é boa para nós, submeta-se a essa vontade. Olha o que o apóstolo Paulo fala em 2, 12 e 13. Vai dizer assim: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós o querer como realizar segundo a sua boa vontade. O apóstolo Paulo vai dizer que a vontade de Deus é que prevalece sobre a nossa. E se a vontade dele prevalece sobre a nossa, nós temos que buscar sempre nos submeter a essa vontade. O que muitas vezes tem gerado uma falta de confiança em nós é que nós não nos submetemos à vontade de Deus para a nossa vida. E olha o que diz Romanos 8. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Seu propósito, Romanos 8, 28. Quando eu sei que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, como ele vai falar no versículo 2 do capítulo 12, e não vos conformeis com este século, mas transformais-o pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Queridos, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então Deus transforma dias difíceis em coisas boas. Deus então transforma a nossa vida para que possamos experimentar a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. Então, quando nós passamos por dias difíceis, a nossa escolha é firmar-se na bondade dele, e eu vou me submeter a Deus. Creia que Deus é bondoso e submeta-se à vontade dele. Faça cada experiência uma oportunidade de crescimento. Então não permita que a sua experiência ruim, apesar de você ver Deus agindo e movendo, se torne algo que venha a ser murmurador na sua vida. Mas não, a sua experiência gera a partir dela uma oportunidade de crescimento. Olha o que ele diz no versículo 13 e 14 do capítulo 3. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo olha a sua trajetória e ele percebe muita coisa ele viveu na sua trajetória. Em cada oportunidade de dor, perseguição, de sofrimento, de angústia, de medo, ele aproveitou cada uma das oportunidades e começou a crescer. Ele aprendeu algo novo, lançou fora no passado aquilo e foi para uma nova realidade. Aprendeu algo novo, lançou no passado e continuou crescendo, continuou amadurecendo. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Queridos, se você quer confiar em Deus diante das demandas da vida, olhe as experiências suas do passado e o quanto você cresceu com elas, e olhe a dificuldade que você está enfrentando hoje e não recua, não volte atrás, não abandone, não desista, continue confiando, continue acreditando que Deus vai dar condições como Ele deu no passado, de fazer você suportar mais essa, de você passar por mais essa, de você renovar a sua esperança, renovar as suas expectativas, renovar a sua história. É entender que quando nós passamos por dificuldades, cada uma delas deve gerar em nós uma oportunidade de crescimento. E por fim, ore para ter estabilidade emocional diante dos desafios. Eu falei agora há pouco no começo da mensagem, medo, ansiedade, insegurança, instabilidade. Tudo isso toma conta de nós quando nós passamos por situações adversas, pelas demandas da vida.
Mas, queridos, quando nós oramos, não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. E essa frase eu terminei quinta-feira. O poder da oração não está em quem ora, mas em quem ouve. Por que nós experimentamos uma paz que excede todo entendimento? Por que nós experimentamos esse alívio e não entramos em depressão, não entramos em ansiedade? Porque Ele guarda a nossa mente e o nosso coração. O nosso lado racional e o nosso lado emocional. Guardado a partir de uma relação espiritual com Deus. Então, quando eu entendo que eu estou orando diante das demandas da vida, apesar de serem grandes, eu vou continuar experimentando a paz que excede todo entendimento, a paz que Cristo derrama dentro do meu coração. Queridos, se você está passando por momentos de dificuldades, ore, pelo menos Deus na certeza que Deus vai guardar a sua mente e o seu coração em Cristo. Por mais que as situações permaneçam por alguns dias, mas creia que Deus está no controle. E quando você ora, você entrega o controle nas mãos dele. E a consequência disso é paz. E a paz que excede todo entendimento nos guardará em Cristo Jesus. E o apóstolo Paulo conclui da seguinte maneira: tudo posso naquele que me fortalece. Então, quando você enfrentar as demandas da vida, essa gangorra da vida, esses altos e baixos da vida, nunca tire do seu coração e da sua mente essa frase. Nunca esqueça o que Deus já foi e já fez na sua história. Nunca esqueça aquilo que Deus tem feito no seu dia, na sua família, aquilo que Deus tem construído como realidade permanente em cada um de nós. Não questione as promessas de Deus, continue crendo nelas. Permaneça, não tenha memória curta. Traz experiências do passado e perceba o quanto Deus agiu, o quanto Deus abençoou. E perceba em cada momento da sua história o quanto Deus esteve presente. E centralize nessa realidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Querido, eu quero convidar você a falar com Deus, a orar, a apresentar diante dele a sua vida e a sua história. E as demandas que nós temos enfrentado, para que possamos experimentar a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Diante das demandas da vida, escolha confiar em Deus. Pai, obrigado, Senhor, pela tua fidelidade, obrigado pela tua graça, obrigado por poder confiar no Senhor e confiar ao Senhor na nossa vida. Tenha certeza que o Senhor tem sustentado a nossa história, Pai. E quando olhamos o passado, encontramos em cada momento o Senhor fortalecendo, o Senhor livrando, o Senhor sustentando. E que nos dias atuais, as demandas atuais, não tire de nós a confiança, mas que em nome de Jesus possamos continuar confiando no Senhor, Pai, e não permitindo que a memória curta nos atrapalhe naquilo de entender aquilo que o Senhor tem sido na nossa história, mas que possamos com memória, Deus, trazer à nossa memória aquilo que dá esperança, a fidelidade e a misericórdia do Senhor, para que possamos enfrentar as demandas da vida, confiando totalmente no Senhor e ao Senhor. Obrigado, Deus, por essa noite. Obrigado, Deus, pela tua palavra. Nós te agradecemos por todas as coisas, em nome do Senhor Jesus e para a honra e glória do Senhor Jesus. Amados, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a presença, o consolo, a unção, o poder do Espírito Santo de Deus, esteja sobre nós, Igreja do Senhor, desde agora e para todo sempre. Amém e amém. Bem, queridos, graças a Deus pela sua palavra, que nos fortalece, que nos anima a cada dia. Queridos, nós iremos, quero falar aqui da campanha que nós temos feito, fica só mais um pouquinho aqui comigo, sei que já é um pouquinho tarde, mas eu peço que você fique comigo aqui. Carona na solidariedade. Então nós temos arrecadado
leite e produtos de higiene, para poder abençoar as famílias ao redor da nossa igreja, famílias que frequentam a nossa igreja, entendendo que temos passado por dias difíceis, mas Deus tem dado o pão nosso, e o pouquinho que nós fazemos, e como eu sempre falo com vocês, um pouquinho de cada se torna muito. Então que nós possamos ver o que nós podemos ajudar, e aí você pode me mandar um WhatsApp, pode me deixar um recado na página da nossa igreja, e aí eu posso ir buscar onde você estiver, podemos combinar um lugar para você entregar, mas que nós possamos arrecadar. Nós ficaremos apenas mais essa semana, queridos, arrecadando leite e produtos de higiene. Então, até sábado nós teremos essa campanha e você pode nos ajudar fazendo a sua doação, tá certo? Então, nos deixe aí um recadinho nas redes sociais, manda um WhatsApp e nós iremos saber como que nós podemos arrecadar esses produtos com você e as famílias irão receber. Nós iremos receber e comprar papel higiênico, sabonete, pasta de dente, shampoo para criança, papel higiênico, o leite em si. Algumas famílias ainda irão receber cesta básica. Nós temos algumas cestas básicas que serão entregues para algumas famílias, mas o objetivo é exatamente abençoar as famílias que estão ao redor da nossa igreja e pessoas que têm passado por necessidade e membros da nossa igreja que estão sofrendo também um tempo aí por consequência desse isolamento social. Queridos, vamos ajudar. Deus abençoe muito a sua vida. Agradecer a aqueles que já têm nos ajudado. Recebemos várias caixas de leite, produtos de higiene, alguns já deram dinheiro. Então, graças a Deus que a nossa igreja tem se envolvido com isso e que Deus abençoe cada um de vocês. Tenham uma boa noite, um bom descanso, uma semana abençoada debaixo do nosso Deus que tem nos guardado. E não deixe a sua memória esquecer de tudo aquilo que Deus tem sido e tem feito na sua vida. E mães, um beijão para vocês, mães. Deus abençoe cada uma de vocês. Nós amamos muito e somos gratos, infinitamente gratos, por tudo aquilo que vocês são na nossa história. Dá um abraço na sua mãe, liga para ela, naquela mãe que você tem, nas mães que a vida nos dá, e muitos aqueles que são os nossos filhos, na fé também. Que o Senhor seja nos abençoando e cuidando do nosso coração. Fique com Deus e até quinta-feira de novo na nossa live.